Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie, para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a Reforma não tratou apenas das questões religiosas daquela época. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para a educação e as artes. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Wilson Santana, doutor em Ciências da Religião pela PUC, São Paulo, e também professor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É também professor do Seminário José Manuel da Conceição, popularmente conhecido como JMC. Professor Wilson Santana, que prazer em recebê-lo aqui hoje no nosso programa Redescobrindo a Reforma. E o tema de hoje é a Reforma Protestante e seus simpatizantes não reformados. Eu mesmo estou curioso para saber sobre isso. Por que, professor Wilson Santana, simpatizantes não reformados? De onde vem isso? Doutor Paulo, a pesquisa é sempre muito dinâmica e muito facetária. À medida em que fiz minhas pesquisas e continuo fazendo essas pesquisas, fui levado a um grupo de personagens da história, não só da história do protestantismo, mas de histórias transversais que cortavam, de certa forma, o protestantismo, e aparecem nessas histórias indivíduos que tiveram uma contribuição muito decisiva para o protestantismo, apesar de não serem protestantes e não subscreverem a fé protestante. E esses indivíduos, essas personagens, foram atraindo a minha atenção e a atenção de outros leitores, exatamente porque tiveram um papel preponderante, fundamental, e são personagens de importância para a história universal. E quais são, então, professor, esses simpatizantes não reformados? Quem foram eles? Doutor Paulo, o número destes simpatizantes é muito grande, praticamente incalculável. Na minha pesquisa, eu, desde o início, procurei restringir aqueles que estavam diretamente ligados à Ibéria e ao Brasil, com raras exceções. Então nós temos personagens em Portugal, ainda no século XVI, como foi o caso de Damião de Góis. Este foi um importante ator, um grande erudito, um grande músico, um grande cronista de Portugal. Ele está nascendo em Portugal em 1502. E foi um personagem muito amigo do protestantismo. Um outro foi Sebastião José de Carvalho e Melo. Esse é mais conhecido, nós o conhecemos como o Marquês de Pombal. O grande Marquês de Pombal. Sim. E tem um papel também decisivo para a história de Portugal e para a história do Brasil. Em seguida, ainda no século de Pombal, no século XVIII, ele teve alguns auxiliares que foram fundamentais para uma reforma muito consistente em todas as áreas, fundamentalmente na educação em Portugal. São alguns Antônios. Então nós temos o Antônio Nunes Ribeiro Sanches, também um grande médico, um grande músico, um erudito. Luiz Antônio Verney, um outro amigo, né, do Ribeiro Sanches. O padre Antônio Pereira de Figueiredo. Também simpatizante da Reforma. Também simpatizante da Reforma. Eram agentes diretos do Marquês de Pombal, que produziram documentos e criaram uma verdadeira revolução cultural e uma revolução espiritual dentro de Portugal. Além disso, nós temos o padre Antônio Diogo Feijó. Esse padre, ele tem também um papel dos mais importantes
na história do Brasil, principalmente naquele período da ausência do nosso imperador, período da regência. Do príncipe regente. O príncipe regente. Esse homem, ele escreveu documentos importantes, ele brigou contra o celibato, ele reivindicou a presença de professores russitas ou moravianos aqui no Brasil e foi amigo de missionários protestantes que estiveram aqui no Brasil na primeira metade do século XIX. Além desse, temos um outro muito conhecido, que é o José Inácio Abreu e Lima. Esse José Inácio Abreu e Lima, ele teve uma participação das mais importantes com Simão Bolívar, foi um dos generais que ajudou a independência de várias nações aqui, vizinhas a nós, brasileiros. Depois retornou para o Brasil, foi muito amigo de protestantes, escreveu também bons documentos. Um dos documentos são as Bíblias falsificadas. E ao morrer, pelo fato de ser amigo de protestante, não permitiram que o seu corpo descesse à sepultura num cemitério católico. Ele foi enterrado no cemitério dos ingleses, lá em Recife. Mas isso não era uma prática mais ou menos que constante naquela época, professor Wilson, de os protestantes não conseguirem ser sepultados, ou não poderem ser sepultados em cemitérios católicos? A regra era essa, mas não se aplicaria a um importante indivíduo, não só dentro do Brasil como fora, que era católico. Ele subscrevia o credo católico, no entanto, pelo fato de ser simpatizantes aos protestantes, isso foi suficiente para que o seu corpo repousasse num cemitério inglês, que era um cemitério protestante. Professor, você citou aí 2 grupos de pessoas, seria importante rapidamente dar uma definição para os nossos telespectadores, os moravianos e os hussitas. Quem são eles ou quem foram eles? Há um movimento muito forte em torno do conde von Zinzendorf, isso também no século XVIII, na Morávia. E esses indivíduos, eles acabavam refletindo muito daquilo que era chamado de escolasticismo protestante, e eles rejeitavam um pouco deste escolasticismo protestante e procuravam um protestantismo mais piedoso, um protestantismo de vida e de comportamentos mais prático. De mais fervor espiritual? De mais fervor espiritual. Por exemplo, eles tiveram lá uma determinada reunião de oração que duraram mais de 100 anos e foram grandes missionários e grandes educadores. Eles foram discípulos, fundamentalmente, creio que esse é o nome mais conhecido, foi o conde von Zinzendorf. E, professor, na sua opinião, qual destes teve papel importante para a reforma no Brasil? Esta pergunta o professor Wilson Santana responderá logo depois do intervalo. Continue conosco. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Dr. Wilson Santana sobre o tema A Reforma Protestante e seus simpatizantes não reformados. Professor, várias informações já foram aqui passadas ou transmitidas por você. E agora, na sua opinião, qual destes nomes teve papel importante para a reforma no Brasil? Dr. Paulo, nós temos alguns personagens, alguns indivíduos que atuaram diretamente no Brasil e fora do Brasil, que deixaram realmente um legado espantoso, como foi o caso de Alexandre Herculano, como foi o caso também de Antero de Quental, que é um personagem mais conhecido, o próprio Essa de Queiroz. Essa de Queiroz também. Foram personagens importantes que nos deixaram
um grande legado e foram muito próximos ao protestantismo. Me parece que aquele que teve uma participação mais direta na reforma ou na possibilidade e na concretude da entrada do protestantismo no Brasil foi, sem dúvida alguma, o Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Ok. Então, o Marquês de Pombal, ele começa uma reforma das mais impressionantes a partir de 1750. Ele era uma espécie de primeiro-ministro de D. José, rei de Portugal. Ok. Em 1759, por uma série de questões, ele expulsou os jesuítas de Portugal e em 1760 expulsou também os jesuítas das colônias, Ok. E incluindo o Brasil. incluindo o Brasil. Os jesuítas foram expulsos por decreto de Pombal em 60. E ele fez uma reforma de profundidade enorme, desde os rudimentos, desde os fundamentos em Coimbra. A universidade passou por uma transformação. Ok. E ele tirou os professores jesuítas e, no lugar, trouxe uma ordem pedagógica que fora iniciada a partir de 1564 por Felipe de Neri, que inclusive era um indivíduo muito amigo do jesuitismo, mas a sua ordem, com o tempo, acabou se afastando do jesuitismo. Essa ordem, conhecida como a Ordem dos Oratorianos, que se somou a um pensamento jansênico, que era a tentativa de se trazer o agostinianismo para dentro da Igreja Católica, e um outro posicionamento que nós chamamos de galicanismo, que é uma sensação de independência que sempre a Igreja francesa possuiu. Esses três elementos, eles habitavam e estavam juntos nos oratorianos. E esses oratorianos foram os agentes diretos do Marquês de Pombal na grande reforma educacional, filosófica e teológica que o Marquês de Pombal impôs a Portugal. Bem, isso afetou a Universidade de Coimbra, isso também acabou chegando em Montpellier e em Lyon, que eram, na verdade, três grandes universidades com forte influência jansênica galicana. Bem, esse pensamento chegou até o Brasil porque a nossa elite brasileira, às vésperas da virada do 18 para o 19, eles estudavam apenas em Coimbra. É verdade. E, por conta disso, receberam toda a influência das reformas pombalinas em Coimbra, em Montpellier e em Lyon. E esses indivíduos chegaram aqui no Brasil, eles atuaram aqui no Brasil e atuaram naquele primeiro momento, quando a família real chega, em 1808, o Tratado de Comércio e Navegação, que é um tratado muito importante para o Brasil, teve a influência desses personagens, em 1810, a independência do Brasil, em 1822, e também o início da monarquia. Então, na base filosófica e teológica, há um liberalismo que não é um liberalismo teológico, Sim. é um liberalismo político e filosófico. Ok. E isso só foi possível por conta da influência do Marquês de Pombal e por conta da influência dos discípulos de Pombal que atuavam em Portugal e atuavam no Brasil. Então, ao meu ver, o Marquês de Pombal teve, sem Fez uma dúvida revolução. alguma, um papel muito importante para que o protestantismo pudesse entrar como entrou a partir do século XIX aqui no nosso país. E foi assim, professor, isso que facilitou a vinda dos protestantes, alguns já tinham vindo, mas isso facilitou também para os que vieram depois disso? Sem dúvida. Nós tivemos uma primeira presença de protestantes aqui no Brasil, no que é chamado de o evento da França Antártica, isso em 1557. O primeiro culto protestante aqui no Brasil foi em 10 de março de 1557. Depois, nós tivemos um momento muito especial no Nordeste, com a presença do príncipe Maurício Nassau de Sieng, Que veio da Holanda. Que veio da Holanda, e ele iniciou, talvez por ele ser o personagem mais culto que havia pisado no Brasil, ele impôs aqui uma colônia muito sofisticada e muito moderna. Mas, infelizmente, essa colônia holandesa no Nordeste, ela só durou até o ano de 1654. Os holandeses saíram.
Bem, depois disso nós não Que tivemos... havia também muita resistência contra eles também. Sem dúvida. A permanência deles. Muita resistência, né? E depois que os holandeses saíram, Portugal teve, em fóruns de arbitragem, Portugal teve que pagar uma verdadeira fortuna, se eu não me engano, 63 toneladas de ouro para a Holanda, pelos benefícios que a Holanda havia feito aqui no Brasil. E, em seguida, o que nós temos é a família real se estabelecendo no Brasil a partir de 1808, o Tratado de Comércio e Navegação, que abre o Brasil para o protestantismo inglês, e aqui sim, aqui nós temos já definições de uma forma muito concreta da presença protestante. Só que essa presença protestante não mais pela Europa, mas através dos Estados Unidos da América. Os primeiros missionários chegam, são comportores da igreja anglicana, igrejas luteranas, igrejas reformadas, depois metodistas episcopais. Congregacional. Os congregacionais a partir de 1855 e os presbiterianos a partir de 1859. Aí entra também o Roberto Calli, Sara Calli também, mais da linha congregacional. Sem dúvida. O Dr. Roberto Calli, ele se estabeleceu iniciando a sua congregação no Rio de Janeiro em 1855. E o missionário presbiteriano norte-americano, que aqui chegou, o Simonton, Ashbel Simonton, teve aí uma aproximação com o Roberto Calli, me parece no Rio de Janeiro, quando chegaram no Brasil. Sim, eles foram amigos, tiveram até alguns desencontros, mas tudo... Mas tiveram mais encontros que desencontros. Muito mais encontro, né? E tiveram um trabalho assim muito proveitoso, tanto um como o outro. Bem, nós teremos agora um intervalo e logo em seguida voltaremos e o professor vai nos dizer no próximo bloco qual é a formação do Marquês de Pombal. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma e aqui com o professor Wilson Santana. Eu lhe perguntei antes do intervalo, professor, que formação teve o Marquês de Pombal? Doutor Paulo, todos esses personagens que nós citamos aqui são homens de cultura vastíssima, de grande erudição e atuavam em vários campos do saber. Muito provavelmente o Marquês de Pombal seja aquele que menos formação obteve. Ele tem um primeiro período de experiências internacionais que vai ser muito importante para ele. Foi quando ele passou cerca de 8 a 9 anos dentro da Inglaterra, não lendo e não falando inglês. Ele absorveu toda a cultura da Inglaterra através do francês, que era a língua universal da época, então ele conheceu tudo o que a Inglaterra produzia. Depois ele passou algum tempo na Áustria, era um homem muito viajado e de grande caráter. Finalmente, a partir de 1750, ele foi recrutado pelo Dom José, o rei Dom José, para trabalhar como uma espécie de primeiro-ministro, e foi. Enfrentou uma crise muito grande em Portugal no primeiro dia de novembro de 1755. Houve um terremoto em Lisboa, no 1º de novembro, e esse terremoto simplesmente liquidou com Lisboa. Há uma história que diz que após o terremoto houve um maremoto e depois do maremoto houve fogo. As velas queimaram nas igrejas e o que havia escapado do terremoto e do tsunami foi simplesmente destruído pelo fogo. Esse homem, ele enfrentou o problema. No meio dos escombros, ele montou o seu acampamento,
Ali ele cuidou dos vivos, cuidou dos mortos, ele reorganizou a sociedade portuguesa, inclusive com seus engenheiros e os seus arquitetos, ele reconstruiu aquilo que é hoje essa beleza que é Lisboa e essas praças que existem em Lisboa. Tudo obra do Marquês de Pombal. Dinamismo, hein, professor? Muito dinâmico. Ele proibiu a escravidão, ele proibiu a perseguição aos judeus, ele criou diversas empresas, diversas indústrias, ele restabeleceu novos convênios com as colônias, ele reestudou os acordos com as colônias, ele reorganizou a presença dos jesuítas aqui na colônia, até a expulsão destes em 1760. E alguns tendem a se esquecer de algo muito importante. O Marquês de Pombal, com o seu forte regalismo, seu padroado, ele iniciou um processo em Portugal que acabou com a extinção da Companhia de Jesus a partir de 1773. Em 1773, o Papa Clemente XIV simplesmente extinguiu a ordem dos jesuítas e essa ordem ela só foi restabelecida em 1814. Mas não só foi isso, ele realmente foi um grande incentivador da cultura, ele foi um grande incentivador do latim, ele reformou a universidade, ele trouxe novos cursos, ele reacendeu as chamas do catolicismo de senso comum dentro de Portugal. Okay. E tinha um problema, o problema do Marquês de Pombal não era contra o catolicismo, o problema dele era fundamentalmente contra a ordem inaciana, a ordem dos jesuítas. E o que foi o catolicismo de senso comum? O catolicismo de senso comum é um catolicismo enraizado em Portugal. Os portugueses é um povo de constituição muito diversa, não há uma definição de raça. Os autores dizem que o português é definido por uma antirraça. E os portugueses, desde muito, se misturaram com vários povos, com várias culturas. E o cristianismo atingiu a Ibéria já no primeiro século. Essa Ibéria era uma Ibéria ainda em formação, era uma Ibéria mais castelhana, mas o apóstolo Paulo fala em algumas oportunidades de visitar a Espanha. Então nós temos um cristianismo em Portugal muito antigo. Acontece que esse cristianismo que se desenvolveu em Portugal era um cristianismo próprio do homem português, da nação portuguesa, da aristocracia portuguesa, e eles não estavam tão preocupados em manter subserviência a Roma. Então desenvolveu-se o que nós chamamos de catolicismo de senso comum, ou catolicismo de chão. Okay. É um catolicismo não tridentino, não ultramontano, não inquisitorial. Então, basicamente, seria esse o catolicismo do Marquês de Pombal. Professor, este tema é muito rico, muito interessante, mas seria bom se o professor agora nos desse algumas bibliografias, né, sobre o assunto tratado. Existem bibliografias sobre isso? Existem muitas bibliografias. Documentos primários, documentos que nos falam sobre os primeiros protestantes aqui no Brasil, Jean Delry, Viagens à Terra de Brasil, Singularidades da França Antártica. Temos os textos de Damião de Góis, são importantes. Muitos documentos sobre o Marquês de Pombal. Talvez a melhor obra seja Marquês de Pombal, escrita por Kenneth Maxwell, O Paradoxo do Absolutismo. Existem muitos textos de Antero de Quental. Um texto importante é Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. Abreu e Lima escreveu também vários outros documentos, inclusive as Bíblias falsificadas. Émile de Lavelaye, que é um belga, escreveu uma obra impressionante chamada O Futuro dos Povos Católicos. É uma obra muito pequena, mas é uma obra muito rica. Muito importante. Muito importante. O Alexandre Herculano, que era jansênico galicano, também deixou obra importante. Tavares Bastos, que eu não posso me esquecer, escreveu uma obra impressionante chamada O Solitário,
e nessa Cartas ao Solitário, nessa obra ele defende também o protestantismo. Diogo Antônio Feijó, existem obras do Diogo Antônio Feijó, Antero de Quental, como disse já, né? Rui Barbosa escreveu muitos Também, documentos é verdade. importantes, o próprio Joaquim Nabuco, e talvez, Dr. Paulo, um autor muito importante que nós devemos redescobrir, José Oswaldo de Meira Pena, um diplomata brasileiro, me parece que ele está com mais de 100 anos de idade, e nos deixou também uma obra rica, e dentre essas obras, a opção preferencial pela riqueza. É um dos que eu mais gosto, porque ali ele mostra como o protestantismo e o que o protestantismo tem para oferecer para a sociedade atual. E que outros nomes você teria para acrescentar à sua lista, professor? Olha, Paulo, eu teria o Tavares Bastos para acrescentar, Aureliano Cândido Tavares Bastos, um jovem político brasileiro, 7 anos trabalhando aqui no Brasil, e foi um homem singular, defendeu o protestantismo e escreveu documentos importantes a respeito do protestantismo. O próprio Rui Barbosa, nos seus discursos parlamentares, foi um grande defensor do protestantismo. Ele reivindicou a presença protestante no Brasil. Bem, professor, a lista é grande. Continua, né? E o nosso tempo acabou, professor. Mas foi um grande prazer tê-lo recebido aqui hoje para tratar de um assunto tão importante como esse. Agradecemos a todos vocês que estão assistindo ao programa e até o próximo programa Redescobrindo a Reforma. Muito obrigado.